começando o nosso segundo bloco, Fala Jovem. Padre Tiago, seja mais uma vez muito bem-vindo. E para darmos início ao nosso tema, o que é espiritualidade? Espiritualidade, ela precisa ser reconhecida e entendida a partir do fenômeno do ser humano. O ser humano enquanto ser constitutivo de uma personalidade, de uma experiência que ele vive. A espiritualidade sempre está vinculada com a manifestação de atos de culto, de ritos, de formas de expressão, mas a gente precisa de compreender que a espiritualidade ela é dimensão constitutiva do ser humano. Existem várias experiências de espiritualidade. Nós vivemos uma experiência de espiritualidade dentro do cristianismo. Então, todas as pessoas, a gente pode dizer, têm algum tipo de espiritualidade. Não necessariamente dentro de uma religião. As pessoas têm diversas formas de viver a sua experiência de espiritualidade, de experimentar aquilo que se chama de transcendente, aquilo que está para além da pessoa. E a pessoa pode ir construindo a sua espiritualidade independente da religiosidade, da religião. Podemos dizer, então, que a espiritualidade está ligada diretamente à conduta de cada um? Também. Sim, com certeza. Tudo aquilo que a pessoa faz tem espiritualidade. E qual a importância para nós jovens, para os jovens que estão em casa nos assistindo, de buscar desenvolver essa espiritualidade? Hoje vocês têm grandes instrumentos para viver e cultivar a espiritualidade. A primeira delas, para nós que somos cristãos. E é importante, antes de tudo, a gente distinguir a diferença entre espiritualidade e religião. E onde se correlaciona a religião com a espiritualidade. Existem diferentes espiritualidades dentro da espiritualidade cristã. São inspirações, carismas, dons que são suscitados dentro da nossa igreja. E é preciso compreender também igreja. Igreja não é um templo de pedra. Esse é o local onde nós celebramos o culto. O lugar onde nos reunimos enquanto comunidade. Mas a igreja somos nós. O novo povo de Deus, povo de batizados. Todos nós somos igreja aonde nós estamos. E vocês são igreja jovem. O futuro já presente na vida de nossas comunidades. Como viver a espiritualidade cristã na realidade da juventude? Primeiramente, buscando o diálogo com a diversidade, com as diferentes realidades, com a realidade que nos cerca. E aí compreendemos que é sempre em espírito de abertura que o horizonte da gente se abre. E a gente consegue compreender as outras realidades e dialogar com as diferentes expressões de fé. Então, a espiritualidade cristã, ela não é voltada para si mesma, mas ela é aberta para o outro, para aquele que é diferente de mim, e isso é um desafio. E vocês jovens precisam de perceber isso. Eu não posso ficar fechado no meu mundinho, no individualismo. O meu Deus, o meu grupo, o meu movimento, a minha igreja, o meu ministério. Na igreja não existe carreira solo. Todos nós formamos um grupo de seguidores de Jesus, que vive a comunhão. Caso contrário, nós não somos igreja de Jesus. E é nisso que consiste também a vivência da espiritualidade cristã para os jovens. Espiritualidade, ela é constitutiva da nossa realidade humana. É a relação que o ser humano tem com o transcendente, com aquilo que está para além dele. Nós chamamos essa realidade, outros dão outros nomes, outros nem nome dão. Mas a espiritualidade envolve todas as dimensões do ser humano. A forma como o ser humano concebe a sua própria existência e a sua relação com o sagrado. E a espiritualidade ajuda o ser humano a se relacionar com as diferentes realidades que o cercam. Com a natureza, com seus semelhantes e consigo mesmo.
E no Fala Jovem, é claro, você jovem tem vez e tem voz. Agora nós vamos ter uma participação muito especial. Vamos ver qual é a dúvida. Olá pessoal, meu nome é Yara, eu sou da comunidade Santo Antônio Colônia, da paróquia Santo Antônio Saudade. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre religião e espiritualidade? A religião. A religião é um sistema de ritos, normas, culto, doutrina. Dentro da religião é possível viver uma espiritualidade. Nós, católicos, vivemos dentro da nossa experiência de religião a espiritualidade cristã, pois somos seguidores de Jesus. E aí compreendemos a diferença que há entre espiritualidade e religião. Padre Tiago, talvez alguns jovens não saibam, e quem já sabe pode saber um pouco mais. O senhor atualmente é assessor da juventude de nossa diocese, onde há vários assessores diferentes, movimentos juvenis diferentes, mas todos com um objetivo só, que é levar Jesus Cristo, que é a nossa espiritualidade. Fala pra gente como é esse processo, como é essa assessoria. Desde o dia 20 de fevereiro, eu fui convidado por Dom Luiz Henrique para essa missão, que é uma missão árdua e muito gratificante. Talvez pelo fato de eu ser um padre mais jovem, ele pensou nessa missão de estar junto com as juventudes, as expressões de jovens da nossa Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. A minha missão é acompanhar, sobretudo escutar os jovens e tentar buscar articular as diferentes expressões juvenis de nossa Diocese. Esse é o objetivo e a missão do setor juventude. O ideal seria que todas as dioceses tivessem o setor juventude. A maioria delas tem o setor juventude. E a nossa missão é justamente essa. Dentro da realidade da igreja, a realidade eclesial, buscar construir a unidade com todas as expressões de jovens da igreja. É um desafio muito grande. Haja vista a diversidade que há. Diferentes espiritualidades dentro da espiritualidade cristã. Diferentes dons e carismas. Diferentes ministérios. Diferentes grupos, movimentos, serviços, pastorais. E aí a nossa missão é agregar todos esses jovens para viver a unidade na diversidade. A gente não pode confundir unidade na diversidade com uniformidade. Vocês já pensaram se todo mundo no mundo inteiro fosse o Juan, ou o Juvenal, ou o Tiago? Não ia ter graça. Cada um, à sua maneira, precisa de dar a sua contribuição para que o mundo seja melhor. E aí a gente compreende que todos nós temos um objetivo comum, que é apresentar a pessoa de Jesus para todos os jovens, respeitando-os do jeito que eles são, dialogando com eles, ouvindo os seus sonhos, os seus projetos. E a igreja precisa sempre de acolher os nossos jovens. Caso contrário, a missão vai estar fadada ao fracasso. Vocês, como eu disse anteriormente, já são o futuro presente na vida de nossas comunidades. Então, esse é o papel fundamental do setor juventude. Reunir todos os jovens para dialogar com eles e buscar construir uma realidade de unidade dentro da igreja, que acolha todos eles, da forma como eles vivem a experiência do encontro com Jesus. Eu fico imaginando como que foi para você, mal assumiu esse cargo e já entrou nessa loucura de pandemia, e aí? Então, eu tinha um encontro marcado com todos os jovens, e nesse encontro teria assessoria de Dom Gilson, que é bispo de Nova Iguaçu. Ele iria apresentar esse documento aqui, a Cristo Vivit. Houve o sino da juventude, o Papa Francisco, a partir daquilo que foi refletido lá, apresentou esse documento, a exortação pós-sinodal Cristo Vive, para todos os jovens e todo o povo de Deus. E apresentaríamos essa exortação apostólica pós-sinodal
do Papa Francisco para os jovens de nossa diocese. E lá eu seria apresentado como o novo assessor do setor juventude diocesano. Mas aí a pandemia estourou na nossa região com distanciamento social justamente na data marcada para esse nosso encontro. Tínhamos mais de 100 jovens inscritos. Seria um encontro lá na Rua Catedral, Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda, mas ele não aconteceu. E aí, depois de um tempo, com toda aquela preocupação da pandemia, eu consegui reunir os jovens e assim a gente está conseguindo se reunir quinzenalmente. Estamos preparando o Dia Nacional da Juventude, que esse ano vai ser dia 25 de outubro. Vai ter uma série de atividades, remotamente, claro, e vocês desde já estão convidados. Logo vocês vão receber a programação, a gente já está preparando esse dia especial para todos vocês. Vamos participar, com toda certeza. Se Deus quiser. Amém. Fique agora com a nossa dica de leitura. É com você, Erickson. Fala, jovem! E aí, galerinha? Da Paróquia Santo Antônio Saudade, meu nome é Erickson e hoje eu vim aqui trazer para vocês uma dica de leitura, vamos lá dizer, uma dica cultural para você estar trabalhando a espiritualidade dentro do grupo de vocês, dentro dos encontros na paróquia, na região pastoral, na diocese. E aí eu vou trazer para vocês aqui o ODJ, Ofício Divino da Juventude. Esse livro aqui é uma versão adaptada dos ofícios divinos das comunidades. Ele é muito legal, muito interessante. Eu trabalhei com ele durante todo o meu período de grupo de jovens, né, na época que eu fui coordenador. Cerca de 7 anos trabalhando com esse livro também, dentro da Pastoral da Juventude, não um pouquinho mais, né? Trabalhei com ele e ele nos ajuda na parte de oração, nas orações iniciais, nas orações finais. Nos ajuda também com iluminações bíblicas, com parte musical. Então ele nos ajuda muito também para se trabalhar com grupos de jovens, né? Para aqueles também que queiram se aprofundar um pouco mais, né? Eu também trago como dica aqui, ó, o Juventude Canta e Encanta. Ele também tem o ODJ, a sua versão adaptada. E aí ele vai trabalhar um pouco mais a musicalidade, né? As músicas aqui estão todas cifradas e também a poesia. Eu particularmente sou muito apaixonado em poesia, então trabalho muito com ele, né? E a poesia ela também é uma forma de espiritualidade, uma forma também de a gente estar se expressando. Beleza, galera? Então fica aqui uma dica e lembrando, espiritualidade só é espiritualidade quando ela sai daqui e vem pra cá. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Fala, jovem! Estamos de volta. Sentiram saudades? Eu sei que sim. Estamos aí agora com mais uma participação. Se liga aí. Oi, gente. Meu nome é Júlia e eu faço parte da comunidade São Francisco de Assis, setor Santa Maria II, paróquia Santo Antônio Saudade. E a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: como que o jovem ou a jovem pode alimentar a sua espiritualidade nesse tempo de pandemia? O que alimenta a nossa espiritualidade é o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Seja qual momento nós estamos vivendo, é importante sempre voltar à fonte, o nosso encontro com Jesus. É diante dele que nós alimentamos a nossa espiritualidade, a nossa vida. E aí é nesse sentido que os jovens, na sua vivência de fé, precisam de compreender que é com o encontro com a pessoa de Jesus é que a minha espiritualidade é alimentada, cresce e frutifica. E aí existem diferentes caminhos para que você viva a sua espiritualidade e a cultive, a alimente. E na Pastoral da Juventude, dizemos que a espiritualidade ela é vivenciada na comunidade e testemunhada na opção pelos pobres. Podemos dizer que a vivência dessa espiritualidade deve ser na prática, no dia a dia, onde somos convidados a vivê-la, na nossa relação com Deus, com o próximo, com a natureza. Ou seja, a espiritualidade está ligada à prática de todo cristão. E a gente tem mais uma última participação. Se liga só.
Olá, eu sou o Harrison, participo da comunidade Nossa Senhora Aparecida, Vila Maria, que pertence à paróquia Santo Antônio Saudade. Através desse vídeo eu vou fazer uma pergunta, pois muitas vezes a gente vê a nossa juventude refém à cultura do consumismo, do individualismo, do entretenimento e outras coisas. E eu gostaria de saber como que a espiritualidade pode auxiliar os nossos jovens a vencer essas barreiras e ter uma relação profunda de amor com Deus e os nossos irmãos. Individualismo, consumismo e entretenimento. É importante que nos situemos primeiro no contexto em que nós estamos. Hoje, as pessoas têm grande dificuldade de viver com pouco. Há um vazio existencial muito grande que precisa de ser preenchido. E muitos de nossos jovens vão buscar fora aquilo que está dentro de si mesmo. A baixa autoestima, ou melhor, a baixa autoestima, a dificuldade de se aceitar, a falta de diálogo dentro de casa, a não aceitação nos grupos sociais, a rejeição que muitas vezes o jovem sofre por conta da sua maneira de ser, acaba fazendo com que ele se perca nesse emaranhado de situações. E aí ele cai no consumismo, e aí esse consumismo gera um ciclo sem fim. O jovem vai comprando coisas e nunca se sacia, ele vai acumulando, justamente porque falta preencher esse vazio. Ele não conseguiu se encontrar. E aí a gente tem a consequência de tudo isso, que também é o individualismo. Pensar só em si mesmo. A gente precisa de perceber que a sociedade que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, eles chamam de mundo globalizado, muitas vezes ele prioriza a dimensão do individual em detrimento do coletivo. E aí o senso de coletividade fica ameaçado. O jovem, muitas vezes, por conta da dificuldade de compreender-se dentro da sociedade, acaba fechado em si mesmo. E não é culpa dele, é culpa do ambiente, do sistema que nós vivemos. E quando eu falo de sistema, é a nossa forma de proceder na sociedade, de ser no mundo. E nesse mundo globalizado, nessa realidade do consumismo, o individualismo. E aí, quem é cristão tem essa tentação para o ser, e ser à semelhança de Jesus, alguém que busca o senso de fraternidade, de coletividade, de empatia. E como falta empatia? Num tempo de isolamento social, jovens que promovem festas como o famoso Covidão. Certamente vocês viram acontecer isso, né? Não, Esses dias é um festão que se faz, não se usa máscara e vocês podem imaginar o que acontece. E todo mundo ali aglomerado, aquela churrascada, todo mundo com a cervejinha na mão. E aí a gente está num tempo de distanciamento social para não propagação do vírus que está matando muita gente. Os grandes centros urbanos reabriram o comércio em alguns lugares, onde parece-me que as pessoas estão agindo com naturalidade, como se a gente não estivesse no meio de uma pandemia. Ou seja, o individualismo. As pessoas não têm senso do coletivo. E aí pega a doença e leva para dentro de casa, para a gente que está vivendo o isolamento social por conta da sua saúde, que tem algum tipo de risco. Os idosos, as pessoas que têm alguma comorbidade e que podem pegar a doença e morrer. É importante a gente lembrar que a primeira pessoa aqui no Brasil que morreu da Covid-19 foi uma empregada doméstica. Ela não pôde fazer isolamento social. Ela tinha que trabalhar. Muitos pais e mães de família não podem fazer isolamento social, precisam de trabalhar para ganhar o pão de cada dia, para o sustento de seus filhos. E pessoas que podem fazer isolamento social estão aí nos barzinhos, desfrutando, ou seja, o individualismo.
A pessoa não ter senso de coletividade e nem empatia. E esse vírus pega em todos. Em todos. A gente precisa de ter esse senso. Na espiritualidade cristã, a gente chama de compaixão. Sentir a dor do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente percebe que precisa de mudar muita coisa ruim que existe em nós. E falta muito isso. E quando a gente não consegue viver isso, nós vivemos a lógica da sociedade que aí está. O consumismo, o egocentrismo, a falta de empatia, a falta de solidariedade, o preconceito, o ódio. E o desafio do cristão é romper com essa lógica e viver a lógica de Jesus Cristo. Onde há acúmulo, partilhar. Onde há individualismo, senso de coletividade. Onde há falta de empatia, solidariedade, empatia e compaixão. É aí que entra a nossa ação como cristão, né? A nossa prática da espiritualidade. Sair da mesmice, sair da nossa zona de conforto, né, que fala, porque às vezes só falar não é o suficiente. A gente tem que agir e demonstrar o certo a se fazer. Exatamente. Consegue praticar essa bondade, essa caridade, esse amor com o próximo, dentro da sua casa, fora de casa, no trabalho, em qualquer lugar. Quando você tem isso com você, quando você aprende isso, né? Ter esse olhar com o próximo, você consegue praticar esse ato em todos os lugares que você tiver. Isso mesmo. Por esses dias, o Papa, uma mensagem muito bonita para os jovens, ele foi veemente. Jovens, questionem aquilo que está errado. Mudem, vocês têm um poder revolucionário. E quando eu falo poder, não é empoderamento de você achar que é melhor do que os outros. Mas aquilo que Deus concede a todos nós, que é graça, que é mudar, transformar, fermentar um mundo com uma nova realidade. E vocês têm um grande potencial, onde vocês estão, ser um sinal de esperança para esse mundo. Tão marcado pelo desespero. Às vezes a gente perde a oportunidade de lançar a semente, independente dos tipos de terreno que existem. Lembra aquela parábola do semeador? O semeador é generoso. Ele lança a semente em todo tipo de terreno. Ele não sabe se aquilo vai nascer, germinar, frutificar, mas ele lança a semente a si mesmo. O jovem, ele é um semeador. A postura do jovem cristão precisa de ajudar e incomodar aquilo que está errado. Nós não estamos errados. Estaríamos errados se a lógica que nós seguíssemos fosse uma lógica que se esquece do ser humano, que não respeita os outros, que não partilha. Isso é errado. Mas aí a sociedade mostra como certo, por exemplo, por meio da mídia, aquilo que é a cultura do ódio. E aí a gente corre um sério risco de achar que está tudo normal. Tem até aqueles que falam que vem aí um novo normal depois da pandemia. Não existe novo normal. Isso é uma ilusão. A gente tem que mudar desde já, desde agora. A pandemia está ajudando a acentuar isso. As pessoas boas ressaltaram ainda mais a bondade, por meio da solidariedade, de diferentes meios, diferentes formas, mesmo com o isolamento social. Agora, quem não consegue acreditar na força revolucionária do amor, vai continuar pensando só em si mesmo. Vai ser individualista e vai acentuar isso ainda mais. Não existe novo normal. O que existe é um novo turno que a gente vai viver. Em relação a essa questão de mudanças que você está falando e tal, muitas das vezes as igrejas acabam sendo muito tradicionais e acabam sendo barreiras, conflitos para tentar encontrar essas mudanças, né? Por causa que os jovens estão sempre mudando, querendo inovar, querendo entrar com uma coisa nova, e a gente acaba esbarrando nisso, e às vezes
quando a gente não faz exatamente aquilo que é cumprido, a gente acaba como se fosse desrespeitando aquela pessoa que tem mais experiência ali, mais vivência de igreja. É preciso que vocês, jovens, vivam a resistência. Essa palavra aparece eventualmente, eu acho muito bonita. O cristianismo nasceu da resistência. Como você falou de tradição, é importante a gente recordar o que é genuinamente tradição cristã. Primeiramente, aquilo que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Como as primeiras comunidades viviam. A tal ponto que o evangelista Lucas, quando escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, diz: olha como eles se amam. Mostrando a visão que o povo tinha dos cristãos. Isso não é uma visão utópica. Utopia é importante a gente recordar que é aquilo que ainda não tem o seu lugar na história. O cristão, ele não vive de utopia e também não vive de saudosismo. Nós, cristãos, professamos a fé a partir da escatologia. Sabe o que é escatologia? Não. O já, ainda não. Escatologia é uma palavra de origem grega que fala sobre o fim de todas as coisas. É preciso sempre ter como centro Jesus Cristo. Ele iniciou o reino de Deus. Com ele, aquilo que estava escondido foi revelado. E nós prosseguimos essa missão no mundo. Jesus iniciou e tudo chegará ao seu fim último na pessoa de Jesus. Então, o cristão, ele não vive daquilo que não tem o seu lugar na história, nem vive das coisas do passado, mas no presente tem o seu olhar voltado para Deus. É lá que está o nosso futuro. E aí o risco que nós corremos é sempre viver nessa tensão, dentro do já e do ainda não, ficar preso ao passado, o saudosismo, ou então viver de utopia, aquilo que é o ideal e que não tem o seu lugar na nossa história. Sejam vocês. A igreja precisa de vocês. Há dificuldade, há conflito de gerações em todos os lugares. Eu, vivendo a minha vocação como padre, também muitas vezes fui incompreendido pelo fato de ser jovem. Logo associam, não tem experiência. Está saindo agora da formação. Mas a gente pode mudar do nosso jeito, da nossa maneira, e conseguir romper aquelas barreiras que as pessoas vão criando. Respeitando o outro, respeitando as outras gerações, mas é preciso continuar, mesmo que seja difícil. Isso é resistência na perspectiva cristã. Então, antes de fechar o programa de hoje, temos um novo quadro chamado Já ou Jamais. Trouxemos algumas perguntas para o padre e você pode responder com já ou jamais. Pode ser, padre? Pode ser. Pode ser? Não vai ficar com vergonha, não. Vamos lá, então. Durante uma festa de uma padroeira, você estava celebrando uma missa e, de repente, você confundiu o nome da comunidade. E aí, já aconteceu? Já ou jamais? Já. Já aconteceu. Conta pra gente, como foi? Estávamos celebrando a festa de São Pedro, em uma das comunidades que eu acompanho, e aí eu estava na cabeça que tinha celebrado São João Batista, que é uma outra comunidade. Uhum. E aí, na hora de gritar o nome do santo, né, eu chamei São Pedro, mas teve uma hora que eu chamei São João. Eu falei, não é São João, já passou. Eu aproveitei, como são seus inimigos, eu gritei Santo Antônio também. Viva São Pedro e São Paulo. Viva São João. Viva Santo Antônio. Aí eu corrigi o erro. Se vira no... Conseguiu disfarçar, né? Isso. Muito bom. E já mudei nomes de pessoas também. Ah, é? Confundi, troquei o nome das crianças. Aí, na hora que eu ia batizar, eu perguntava sempre o nome. Aí, troquei, porque eram 8 crianças. Às vezes acontece, eu tenho dificuldade de guardar nome. Eu consigo lembrar de todo mundo, mas nome eu tenho dificuldade de guardar. Às vezes acontece isso.
Eu fico sempre ligado, pego um papelzinho com o nome das pessoas para não esquecer. Aham. São muitos nomes, né? Todo tempo. É muita Nomes gente. novos. Muita gente. Já que estamos falando de nomes, né? Então vamos para mais uma. Você, de repente, trocou o nome dos noivos durante um casamento. Não troquei o nome dos noivos, não. Mas troquei o nome dos pais dos noivos. Ah, Então, já ou jamais? Já. Não, jamais. Pegadinha isso aí. Muito bom. Durante o batismo, você foi dar a bênção final e se lembrou e se esqueceu de fazer a consagração à Nossa Senhora. Já aconteceu? Já ou jamais? Jamais. Por quê? Momento de informação também. A consagração a Deus pelas mãos de Nossa Senhora, na celebração do batismo, ela pode acontecer após o rito em si. Sim. Existem os ritos que são essenciais e aqueles que são complementares. Né? E aí eu sempre, após a bênção final, para um momento devocional de consagração a Deus pelas mãos de Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja. É assim que diz a oração. No ritual do batismo, está escrito ato de devoção a Maria. E o nosso povo, popularmente, com a sua fé, diz que é a consagração a Nossa Senhora. Né? Aquela criança já está consagrada à Trindade Santa por meio do santo batismo. E aí nós deixamos aos cuidados de Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, aquela criança que foi batizada, para que ela cresça seguindo o exemplo de Maria, que é mãe, mestra e discípula. Mas essa maneira de ser após a bênção final é uma coisa nova, não é? A gente adapta o rito, mas é possível fazê-lo dentro das suas realidades. Eu gosto de fazer isso para acentuar esse momento de família, que geralmente eles chamam alguém, o padrinho ou a madrinha de consagração, eles chamam assim popularmente, né? E aí eu costumo fazer esse momento para ser um momento mariano, para que as pessoas também cultivem a espiritualidade mariana dentro da experiência cristã, dentro da comunidade. E até nesse momento também eu peço que, se tiver os avós e os próprios pais, que deem a bênção. Deus te abençoe, cada um pega na mãozinha da criança que foi batizada. E aí eu sempre falo, ensinem os seus filhos a pedirem a bênção a vocês. Vocês, jovens, peçam a bênção aos seus pais, aos seus avós. Isso não é careta. É muito bonito quando a gente pede a bênção. Antigamente a gente pedia. Hoje em dia se perdeu. Isso é uma pena. E aí, desde criança, às vezes, nesse momento, eu costumo fazer isso. Quem sabe a família cultive esse costume tão bonito, tão saudável, e que também é de espiritualidade cristã. verdade. Agora nós vamos à última perguntinha. Vamos lá. Durante alguma missa, celebração, ou então alguma palestra, deu aquela vontade de correr para o banheiro. Agora, na live. Peraí, gente. Foi. Aí, ó, um exemplo vivo. O exemplo vivo diante de nós. Alô? Ele foi mesmo? Foi. Ué? Pô, achei que você tinha ido no banheiro, pô. Coincidiu, né? E aí, padre, já ou jamais? Jamais. Jamais? Ainda bem. E nós vamos chegando ao final do nosso programa. Desde já, quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, participando desse primeiro programa. Agradeço também pela participação do Padre Tiago. Obrigado pelo seu sim, tá bom? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria deixar uma mensagem final diante de tudo aquilo que a gente foi conversando nesse nosso encontro.
essa mensagem fique gravada no coração de todos vocês. Para mim foi uma alegria, a primeira vez que eu participo de uma live assim. E foi uma alegria muito grande. Então, todos nós estreamos no dia de hoje. E eu queria deixar essa mensagem para vocês, muito simples, que encontrei num livro, numa reflexão. E essa reflexão ela é muito importante nesse tempo que a gente está vivendo. A partir do evangelho que vocês escolheram, que foi iluminando esse nosso encontro, essa nossa conversa. Seria inútil dizer Pai Nosso se na minha vida pessoal, familiar e social não me pusesse ao serviço dos irmãos, a exemplo de Cristo. Proclamar que estais no céu, se puser a minha esperança só nos bens materiais e no poder. Aclamar, santificado seja o vosso nome. Se estou cheio de superstição, medo e comodismo. Dizer seja feita a vossa vontade, se no íntimo do meu coração acalentasse o secreto desejo de satisfazer somente minhas vontades. Pedir o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se utilizasse todos os meios para acumular riquezas, sem pensar na partilha com os irmãos pobres, e à custa dos que não têm poder nem voz. Suplicar, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se não estivesse atento para prevenir tudo que é ofensa, mágoa ou opressão dos outros, e não me esforçar a perdoar sempre. Implorar, e não nos deixeis cair em tentação, se não me esforçar em prevenir e impedir tudo o que é desordem moral. É ingenuidade pedir livrai-nos do mal, se não me esforçar a fazer o bem, em todos os momentos da minha vida. É contraditória a afirmação final, amém, se ela não for a afirmação sincera, um sim à vocação, a qual sou chamado, viver segundo o Evangelho, traduzindo-o na partilha fraterna e alegre, com as pessoas com que me é dado viver e às quais sou enviado como profeta, do amor de um pai que chegou a sacrificar seu filho para libertar as pessoas de todas as escravidões e para que vivessem a vida em abundância. Amém. Assim seja. Amém. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer por essa oração tão bonita, tão importante, né, para a juventude. E agradecer também por essa reflexão, por ter nos ajudado nessa reflexão tão importante em nossa vida do dia a dia. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Em vocês nós depositamos a nossa esperança. Vocês já estão presentes e são o futuro presente na vida de nossas comunidades. Que Deus os abençoe sempre. Que Deus deixe o coração de vocês ser sempre jovem. Jesus é jovem. Ele morreu jovem. E ressuscitado, ele é a eterna jovialidade de Deus. Verdade. Eu queria agradecer também, eu sei que o João já disse tudo, mas eu queria agradecer porque esse momento, querendo ou não, a gente aprendeu muito. Foi curto, foi 2 horinhas só, 3 no máximo. No começo estávamos meio tímidos e tal, gaguejando um pouquinho, mas só o início e com certeza com você ficou ainda melhor. Muito obrigado. E atenção, no nosso próximo programa teremos o segundo tema mais votado em nossa pesquisa, família. Não perca, vai ser bom demais. E você pode participar conosco, nos enviando perguntas através do nosso Instagram, @programa Fala Jovem, e através do nosso e-mail, programafalajovempsa@gmail.com. E até o nosso próximo programa. Fala, jovem! Fala, jovem!